Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Porque eu e você somos a igreja de Cristo. Quero deixar uma palavra que fica em Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, né? E essa palavra, o apóstolo Paulo, ele vem falando, né, acerca, né, do que ele passou e de como ele aprendeu, né? O apóstolo Paulo, como sabemos, ele estava indo no caminho de Damasco, e no caminho de Damasco ele foi surpreendido pelo Senhor Jesus Cristo, onde Paulo ele ficou cego porque ele viu Jesus Cristo, porque o Senhor falou diretamente com ele, estava indo perseguir a igreja, tinha pedido cartas daquela época, né, aos imperadores, aos maiorais do tempo dele, para que pudesse estar perseguindo a nossa querida igreja, que era intitulada O Caminho, né? Para que prendesse, até mesmo para que matasse. E esse desejo foi lançado, só para relembrar aqui, no coração de Paulo, quando ele viu de longe o assassinato ele viu de longe o assassinato de Estevão, e aquilo compenetrou um desejo no coração dele de perseguir a igreja. O diabo, a partir daquele momento ali, colocou no coração de Paulo que ele deveria perseguir o cristianismo, deveria encarcerar e até mesmo matar aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo, né? E quando ele conseguiu essas cartas, que ele já estava indo, né, ele teve um encontro com o Senhor. Paulo, ele era um homem culto, muito inteligente, ele estudou com o grande Gamaliel, era um grande professor da sua época, um homem de nome. As pessoas que estudavam com Gamaliel nessa época eram pessoas de aquisições financeiras boa, e isso vem dizer para mim e para você que Saulo, ele tinha uma boa aquisição financeira. Então o que acontece? Acredito eu que Paulo, ele era rico, né? Então quando Jesus foi ter com ele no caminho, né, ele passou a acreditar, os olhos dele se abriram. Na verdade, ele ficou cego, mas os olhos espirituais de Paulo se abriram naquele momento em que ele teve um encontro com Jesus. Paulo, ele era um fariseu, né, de nascença. Ele era um homem daquela época que conhecia toda a Torá. Paulo era totalmente instruído. Ele sabia tudo que a Torá vinha falando acerca de leis e mandamentos. Ele só não acreditava que nosso Jesus Cristo, que havia morrido, né, era o Messias. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Te dando uma explicação acerca do que Paulo passou para que as promessas do Senhor fossem cumpridas na vida dele, né? Em Atos 9, o Senhor vem perguntando a Paulo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Então, o Senhor, ele vem apertando ali Paulo naquele momento, né? E dizendo para Paulo assim: olha, não tem jeito, você é meu. Duro é para ti você lutar contra a minha vontade, duro vai ser para ti se você a partir de hoje não crer e não acreditar que eu sou Cristo Jesus. Que eu sou aquele que morreu por amor a você, por amor a nós, né? E Paulo, naquele momento, ele creu, acreditou que o nosso Jesus Cristo estava ali diante dele, ficou cego, foi para um lugar onde o Senhor o destinou a ir, né? E quando chegou lá,
Depois o Senhor enviou Ananias para que viesse tirar a cegueira de Paulo. Paulo jejuou durante 3 dias, né? Essa história nós já sabemos, né? E o que acontece? A partir dali, Paulo ele começou como novo convertido, sempre assim, né? A gente quando está iniciando, né, no Evangelho, a gente quer falar para as pessoas o que o Senhor fez. Paulo ele passou pelo milagre, né? Ele conheceu Jesus no meio do caminho. Assim como o meu milagre aconteceu. E eu no começo, né, eu queria falar para todo mundo, eu queria espalhar. E Paulo foi assim também, não foi diferente de mim, não é diferente de você, não vai ser diferente de outras pessoas que vão aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e que vai se sentir na mesma condição que Paulo se sentiu. Paulo ele começou a falar do amor de Cristo. Paulo ele já tinha todo o entendimento, toda a sabedoria da Torá, né? E com a unção do Espírito Santo do Senhor. Então você imagina a bomba que aquele homem ficou nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porém ainda não era a hora, mas Paulo ele não sabia, né? E quando os judeus começaram a saber que tinha alguém falando de Cristo com tanta prioridade, eles tentaram matar Paulo, eles armaram, a palavra vem falando isso, que eles armaram para tentar contra a vida de Paulo, para que Paulo morresse e cessasse por ali, porque eles não queriam que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse propagado. Paulo, ele também teve alguns problemas, logo assim no comecinho, a partir daí, ele falando do amor de Cristo com tanta verdade, né, com tanta clareza e com tanta realidade, porque de fato era o que tinha acontecido na vida dele, ele estava contando um milagre, né, aquilo incomodou a Pedro, a Tiago, a João. Foi aonde Pedro foi ter com Paulo e falou que era para ele voltar para a cidade dele, né? E conjecturo eu, porque a Bíblia também vem falando que Paulo ele perdeu tudo, né? Ele vem falando que ele sabia viver bonança, sabia viver passar necessidade. Isso tudo é porque a gente pode conjecturar, e a Bíblia também vem dizendo em alguns outros textos, que Paulo ele passou por muitas situações difíceis. Aí eu trago para minha vida e para a tua vida, quantas das vezes a gente acha que tem algum irmão na igreja travando o nosso ministério, quantas das vezes a gente acha que existem pessoas tentando nos impedir de fluir a nossa vida ministerial, de fluir o que Jesus tem feito nas nossas vidas, de impedir que a palavra do Senhor venha a ser propagada através de nós, de impedir que falamos acerca do milagre que o Senhor fez nas nossas vidas, mas quando você começa a olhar a trajetória de Paulo, você entende que o próprio Senhor Jesus Cristo afastou Paulo de várias e inúmeras situações para que ele viesse aprender diretamente com Jesus. A palavra ela vem dizendo isso. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo dos homens, porque ele aprendeu com o próprio Jesus. Paulo ele precisou se afastar, Paulo ele precisou se sentir de repente inútil, Paulo ele precisou se sentir fracassado por algum momento. Paulo ele precisou estar sozinho, ele precisou passar necessidade, ele precisou descer, cair muito, para que o Senhor o exaltasse de maneira sobrenatural, né? E assim o Senhor fez na vida de Paulo. E assim é nas nossas vidas. Muitas das vezes não compreendemos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu já passei por essa situação de achar que as coisas não aconteciam na minha vida, de achar que eu era uma coitadinha, né? E tudo isso é muito imaturo. Isso é imaturidade. Quando atentamos para a palavra do Senhor, que traz vida, que nos traz transformação, que nos traz o entendimento do que o Senhor quer para as nossas vidas, começamos a nos enquadrar nessas situações. Às vezes o Senhor está nos separando, não importa o tempo. Ele precisou ficar separado 14 anos. Às vezes não importa quanto tempo você vai ficar separado, mas uma hora a promessa do Senhor ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida, e muitas das vezes nós impedimos a promessa do Senhor se cumprir em nossas vidas porque esquecemos que devemos andar da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor tem nos exigido,
Muitas das vezes queremos andar com as nossas meninices, não aceitando as situações, muitas das vezes acreditando que as situações são impostas pelo inimigo e não é verdade. O Senhor, Ele nos coloca em situações para nos testar, para moldar o nosso caráter, para mudar a nossa forma de pensar, para mudar as nossas atitudes, para que possamos aprender a passar necessidade, para que possamos glorificar no momento da necessidade, para que possamos ter a provisão do Senhor no momento de necessidade e assim acreditar que o Senhor é Deus nas nossas vidas, né? Muitas das vezes o Senhor nos abençoa com bonança e mostrando para nós, eu tô aqui, eu sou contigo, para que possamos entender que independente de situações que se levantem sobre as nossas vidas, o Senhor, Ele continua sendo Deus que cuida de mim, que cuida de você, Ele continua sendo Deus que supre todas as nossas necessidades, Ele continua sendo Deus que tem moldado o nosso caráter. Tudo que a gente deve fazer é entrar em conformidade com a palavra do Senhor, quando a gente atenta no nosso coração e ouvir a voz do Senhor, né? Quando a gente presta atenção no que o Senhor tem falado conosco, a gente começa a se enquadrar dentro do que o Evangelho quer para as nossas vidas. E as coisas começam a fluir, né? Por causa das nossas atitudes, muitas das vezes o nosso ministério fica parado, né? Fica paralisado porque não deixamos o Senhor trabalhar e agir da maneira que Ele quer. E eu tenho aprendido muito com a minha igreja, eu tenho aprendido muito com o que o Senhor tem requerido de mim, o Senhor tem pedido de mim, o Senhor tem mudado e transformado verdadeiramente a minha vida. Não que Ele não tenha feito isso antes, Ele fez. O Senhor entrou com cura na minha vida, o Senhor entrou com restauração, com transformação, né? E assim, muitas das vezes no decorrer da nossa caminhada a gente deixa de acreditar, a gente deixa de entender os propósitos do Senhor, a gente começa a questionar, a gente começa a passar por situações tão difíceis que a gente acredita assim, o Senhor me abandonou, Deus, Ele não está mais comigo, o Senhor, Ele não tem me ouvido, mas o Senhor, Ele chama a nossa atenção hoje, chama a minha, a sua atenção, para que possamos ter ouvidos sensíveis para estar ouvindo a voz do Senhor. Muitas das vezes buscamos nos homens o que só podemos esperar do Senhor, né? E o que o Senhor Jesus Cristo deixou para minha e para sua vida, para que a gente venha seguir aqui nessa terra, é aqui, ó, a palavra dele. É uma Bíblia onde a gente tem instruções vinda direto do trono do Senhor para mim e para sua vida. Muitas das vezes deixamos de meditar nessa palavra que traz vida, que traz transformação, né? E assim, falar da vida do apóstolo Paulo, para mim, é a coisa mais maravilhosa que tem, porque é um apóstolo que eu amo muito. Ele vem trazendo pra gente ensinamentos super interessantes e ensinamentos que devemos praticar, né? Que possamos estar praticando a palavra do Senhor, que possamos estar entendendo, até mesmo quando o apóstolo Paulo vem falando acerca do espinho na carne, porque o próprio Senhor Jesus Cristo permitiu aquele espinho na carne, porque a palavra vem dizendo que ele orou por 3 vezes para que o Senhor afastasse dele e o Senhor não fez, para que ele lembrasse a todo tempo que o Senhor era Deus na vida dele. Muitas das vezes é assim na minha e na sua vida, e não conseguimos compreender. Mas eu acredito que hoje você recebeu essa palavra, assim como eu recebi. E vamos passar a entender que devemos estar sempre em busca constante ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos aprender diretamente com Ele, diretamente com a palavra dele. E assim eu deixo essa palavra para mim e para a sua vida. Agradeço a minha oportunidade.